Pai de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais um dia abençoado, da qual nós temos a oportunidade de estar transmitindo a palavra do Senhor, um devocional, uma reflexão. E glória a Deus, né? Que todos aqueles que puderem estar ouvindo possam ser edificados, né? E hoje, dando continuidade ao nosso plano de leitura de 21 dias de João, a cada dia um capítulo. Hoje já estamos no capítulo 17, para a honra e glória do Senhor, né? E hoje trazendo, né, o capítulo da qual Jesus está ali orando, né, uma oração sacerdotal, uma entrega ali que ele estava fazendo diante do Pai. Assim como na época que foi levantado o tabernáculo, eles apresentavam um sacrifício, né, derramavam sangue na bacia do propiciatório. Eles entravam no tabernáculo onde havia a arca da aliança, onde havia o candelabro, onde havia todos os itens ali necessários para que o sacerdote, né, colocasse suas vestes e se apresentava tinha a presença dos santos e dos santos, né? E ali é onde eles se apresentavam, né, passando ali, né, a cortina, onde eles cada ano ia um escolhido, né, um sacerdote escolhido para estar intercedendo, para estar orando pelo pecado do povo. E Jesus aqui estava tendo esse ato, ele estava entregando ao Pai. Ele fala: Pai, graças te dou, né? E é chegada a minha hora, que é onde o Filho venha a ser glorificado através do Pai. E ali Jesus estava orando, né, entregando aqueles que realmente, né, já haviam recebido ele e tinham visto os seus milagres, né? Jesus havia completado o seu ministério e ele ali está se apresentando ao Senhor, falando que todos aqueles que era necessário levar a palavra, levar aquilo que era para eles terem, né, terem a revelação de quem, né, era o Filho de Deus, ele já estava concluído. Então ele estava se apresentando ao Pai e ali ele estava falando: eu entrego aqueles que o Senhor me entregou, para que eles venham, né, venham ser salvos, venham receber a vida eterna. E Jesus ali, ele fala, né, que assim como ele não é deste mundo, aqueles que o Senhor que entregava a ele também não era deste mundo. Então Jesus estava dando toda a glória ao Senhor e falando, né, para que eles viessem ser protegidos, que Jesus estava indo para a presença do Pai, mas que eles iriam ficar, mas que o, né, próprio Deus pudesse cobri-los, né? A gente vê que o Espírito Santo que veio, né, para ser o nosso consolador era o que nos impulsionaria a estar continuando a missão, a obra de Jesus. E Jesus ali a todo momento, né, ele se apresenta ao Senhor dando graça, dando glória, e ele fala, né, para que o mundo não venha ficar, né, o mundo é aqueles que ficariam no mundo, né, sendo os discípulos do Senhor, aqueles que o reconheceriam como seu Senhor e único suficiente Salvador, esses, né, se fossem, né, cobertos, né, pela proteção do Senhor. E Jesus ali, né, apresentava-se ao Deus ali já se entregando, né, confirmando, porque ele já havia falado para os seus discípulos, já havia dado os sinais, né, ele já havia testemunhado aquilo que haveria de acontecer. E Jesus se apresenta aqui, eu vejo como o mesmo ato que os sacerdotes, quando se apresentavam aos santos dos santos para entregar o pecado do povo, né, para que fossem remidos pelo sacrifício, aqui Jesus está sendo o próprio sacerdote, o próprio sacrifício. Ele é o próprio tabernáculo, ele é a própria presença onde, né, a gente acessaria, né, o Espírito Santo, acessaria o Pai. E assim Jesus estava dando esse acesso a nós através do sacrifício, através da sua entrega, o perfeito cordeiro, né, que seria entregue, né, como sacrifício por alcance de muitos. E assim nós entendemos, né, que Deus estava dando o seu Filho e o seu Filho, né, Jesus Cristo, por livre e espontânea, né, entrega, né, ele estava se entregando por nós, assim como ele declarou, né,
Ninguém a toma, mas sim eu vos dou espontaneamente, né? E assim como ele tem o poder de entregar a sua vida, ele tem o poder de retomar a sua vida. Então, quando nós acessamos Jesus, quando nós temos esse acesso, esse encontro verdadeiro e genuíno, que recebemos essa revelação encarnada da palavra, nós entendemos que nossos planos, ainda que nós temos muitos planos aqui na terra, nós devemos entender que os planos do Senhor é mais altos que os nossos. E Ele leva sempre a eternidade, Ele leva sempre as coisas celestiais. E Jesus aqui estava apresentando todos aqueles que fossem entregues a Jesus, né, para o Pai, para que fôssemos salvos. E hoje nós, aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, nós temos esse acesso à vida eterna, que nós devemos a cada dia está sempre nos apresentando, né, santos e irrepreensíveis, assim como ele fala, sede santos como eu sou santo. E não alcançaremos a perfeição de Jesus Cristo aqui na terra, pois nós devemos a cada dia estar demonstrando uma transformação, estar demonstrando, né, um reconhecimento de Jesus em nossas vidas, assim como ele declara: querem me seguir, né, negue a si mesmo, arrependa dos seus pecados, tomem a sua cruz diariamente, né? Então todos os dias nós temos que estar nos lembrando que todos os dias nós temos que ser como Jesus, né? Tomando, né, aquela cruz, e antes disso negando as suas próprias vontades, negando a nossa vontade de querer fazer apenas para nós mesmos nossos afazeres, pensando apenas em nós, né? E nós lembrarmos que nós devemos olhar para quem está ao nosso lado, olhar para aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam receber, né, receber a presença do Senhor, receber a palavra do Senhor, receber a ajuda, seja em qual área for necessário. E Jesus estava aqui trazendo essa passagem, né, essa oração que ele estava entregando ao Pai, para nós termos isso como oração também todos os dias, que possamos apresentar ao Pai todas as vidas que estão diante de nós, aqueles que de alguma forma veem uma situação que muitas vezes achamos que é coisa, né, coisa de nossa cabeça, mas é a permissão do Senhor para que nós venhamos estar tendo uma atitude de estar orando por essa situação, ou estar intervindo também, sendo de alguma forma um canal de bênção para outra vida. E Jesus nos ensina isso, né? A gente está cuidando daquele que está ao nosso lado, de estar amando o nosso próximo como a nós mesmos, estar orando pelos nossos inimigos, e nós entender que Jesus veio para o alcance de muitos. Só que antes devemos está buscando reconhecê-lo como nosso Senhor, né, e Salvador. E ele termina, né, essa oração: ó Pai justo, o mundo não conhece o Senhor, mas eu o conheço, e estes sabem que o Senhor me enviou, e eu revelarei a eles o seu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor que o Senhor tem por mim possa estar neles e eu esteja neles. Assim Jesus ali já havia falado: assim como eu sou, né, com o Senhor, que eles também sejam, né, um com nós, né? Ele fala nós, ele e o Pai. Então nós devemos entender que assim como Jesus foi um com o Pai a todo momento, fazendo, né, fazendo as obras não apenas dele mesmo, mas sim aquilo que o Pai ordenara a ele fazer, né? A gente venha fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos, né? Assim como o Pai também nos conduz, né, a cada dia através do Filho. E Jesus é aquele que tem que estar à frente. O Espírito Santo é aquele que tem que estar, né, lado a lado conosco. Nós não devemos querer estar à frente, né, daquele que é o que norteia nossas vidas, aquele que conduz as nossas direções, aquele que orienta as nossas decisões. Nós devemos ter claro que o Senhor é aquele que devemos orar e suplicar a Ele. E aí a gente tem que trazer para nós essa reflexão: será que temos orado como Jesus nos ensinou a orar? Né, dando graças ao Pai, dando graças ao Senhor, né, orando pelas vidas que estão ao nosso lado, orando por aqueles que muitas vezes vêm pedir ajuda. Será que estamos orando por aqueles que precisamos estar estendendo a mão, não apedrejando, não atacando a primeira pedra que vem, julgando, né, ou questionando, mas se nós temos em nosso coração um coração ensinável, um coração aberto a receber o ensino do Evangelho, um ensino da qual muitas vezes, né, nós passaremos por situações onde vamos ser provados, vamos ser exprimidos, né,
Vamos ser, muitas vezes bombardeados com palavras, porém nós devemos entender que assim também Jesus passou, e ele, por nós, ele se entregou até o último, até o último suspiro por nós. Ele teve ali a oportunidade de não cumprir esse propósito, mas ele sabia do plano que o Pai tinha e ele sabia qual era a sua missão aqui na Terra. Assim devemos também entender que a nossa missão é dar continuidade à obra, dar continuidade àquilo que o Senhor nos entregou, para estar elevando cada vez mais o Evangelho, havendo o alargar das estacas, o alcance de mais vidas. Nós, como servos, como cristãos, como discípulos de Deus, nós estamos sendo aqueles que vamos saquear o inferno, usando aquilo que o Senhor nos deu, o Espírito Santo, dando os dons que Ele derramou sobre nós, para estar tocando outras vidas e vidas sendo alcançadas e resgatadas, sendo salvas para ter o alcance da vida eterna através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Hoje era essa mensagem de João 17, e hoje queria estar encerrando com uma oração. Amém? Querido Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de estar trazendo uma palavra, Senhor, específica, algo para nós refletirmos, Pai, que nós possamos ter o nosso coração, assim como o de Jesus, de estar inclinando os olhos para o Pai, inclinando os olhos para o alto, buscando em Ti, Pai, que possamos ser aqueles que venham testemunhar de Cristo para outras vidas serem tocadas, serem impactadas, serem salvas, transformadas, sendo resgatadas, Pai. Desde já declaramos, Pai, todas as escamas dos olhos caindo por terra, os tapões dos ouvidos que impedem as pessoas de ouvirem a Tua palavra, aqueles que estão com o coração, Pai, endurecidos, venham ser transformados em corações, Pai, sensíveis, Pai, em corações de carne novamente, aqueles que estão feridos, machucados, Pai, com igreja ou com pessoas que de alguma forma elas se decepcionaram, que o Senhor venha com uma cura, Pai, venha tocando no seu interior, recolhendo toda palavra que feriu, toda palavra que amaldiçoou, toda palavra que de alguma forma, Pai, aprisionou essa vida, Pai, que está sendo de alguma forma, Pai, retraída, oprimida. O Senhor vem agora, declaramos, Pai, falido no nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo venha tocando, Pai, de forma poderosa, de forma tremenda, Pai. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que reina, Pai. O Senhor não tem planos para trazer dano nem morte, o Senhor tem planos de vida e abundância, vida eterna, Senhor, para nós alcançarmos a eternidade, Pai. Então venha sobre os meus irmãos, retirando todo desânimo, Pai, todo cansaço, Pai, toda a opressão, Pai, caindo por terra no nome de Cristo Jesus, todo o peso de jugo caindo por terra no nome de Cristo Jesus. Declaramos, Pai, o Senhor trazendo um renovo, trazendo um alívio, refrigério. Vem com o Teu precioso Espírito Santo, trazendo, Pai, um óleo fresco, renovando as forças, renovando o espírito, renovando a alma, Pai, no nome de Cristo Jesus. Assim que eu oro, desde já te louvo, te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa palavra possa ter ministrado seu coração e que possamos todos os dias nos lembrar que nós devemos estar buscando ser parecidos com Jesus, clamando a Ele, buscando nele, que Ele é um com o Pai, assim nós também somos um com o Filho e com o Pai. Que possamos estar, tendo um dia mais uma vez abençoado, que o Senhor possa estar à frente de todas as nossas decisões e que cada um possa receber algo precioso do nosso precioso Espírito Santo. Amém? Um ótimo dia, abraço e Deus abençoe a todos.